Trump ameaça Teherão, dizendo que o Irão pode ser tomado numa noite caso o Estreito de Hormuz não seja reaberto. Pelo menos 3 mortos e 15 feridos em ataque russo noturno a Odessa. Ucrânia e Síria vão cooperar mais em matéria de segurança, num compromisso firmado em Damasco. Kiev procura aprofundar os laços militares em todo o Médio Oriente. Astronautas da missão Artemis II da NASA já estão a regressar a casa após terem concluído com sucesso uma aproximação à Lua. À medida que se aproxima o prazo de Washington para Teherão, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, intensificou mais uma vez as ameaças contra o Irão. Trump ameaçou realizar novos ataques a centrais elétricas e outras infraestruturas críticas no Irão, caso este não reabra o Estreito de Hormuz antes da noite de terça-feira. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. O presidente norte-americano detalhou ainda o resgate de um dos 2 pilotos militares abatidos pelas forças iranianas e descreveu uma operação em grande escala envolvendo 155 aeronaves, bem como esforços para enganar as forças iranianas quanto ao local das buscas. He scaled cliff faces, bleeding rather profusely, treated his own wounds and contacted American forces to transmit his location. Na segunda-feira, o Irão rejeitou uma proposta de cessar-fogo de 45 dias, apelando, em vez disso, ao fim definitivo da guerra. Entretanto, os combates continuam em toda a região. Israel e os Estados Unidos da América realizaram 9 ataques contra o Irão, que, segundo relatos, mataram mais de 25 pessoas. Novos números sugerem que mais de 5.200 pessoas morreram em todo o Médio Oriente desde o início da guerra, a 28 de fevereiro. Pelo menos 3 pessoas morreram e 15 ficaram feridas num ataque russo noturno a Odessa. Segundo os relatos, um drone atingiu um edifício residencial, destruindo a infraestrutura do 3º ao 5º andar. Na sequência deste ataque, morreram 3 pessoas, 2 mulheres e uma criança de 2 anos. Entre os feridos encontram-se também uma mulher grávida e 2 crianças de 7 meses e 2 anos. Os restantes feridos encontram-se em estado grave ou moderado. O Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia informou que ainda poderão haver pessoas presas sob os escombros do edifício residencial danificado. No total, durante a noite de domingo, as forças russas lançaram 141 drones contra o território ucraniano, dos quais as forças de defesa aérea de Kiev neutralizaram 114. Entretanto, também as autoridades russas relataram um ataque com drones na região de Krasnodar durante a noite. Em Novorossiysk, detritos de drones caíram nos territórios de 2 empresas. Também o complexo Cheskari, o maior terminal petrolífero do sul da Rússia, foi atacado pela segunda vez desde o início de março. A Ucrânia e a Síria prometeram cooperar mais em matéria de segurança. Um compromisso realizado em Damasco no domingo, numa altura em que Kiev pressiona no sentido de aprofundar os laços de segurança em todo o Médio Oriente. Volodymyr Zelensky esteve reunido com o presidente interino sírio Ahmad al-Shara, nesta que foi a primeira viagem do presidente ucraniano à Síria desde a queda de Bashar al-Assad em 2024. Zelensky escreveu no X que os temas dos conflitos no Médio Oriente e na Ucrânia estiveram em discussão, indicando que existe um forte interesse na troca de experiências militares e de segurança entre os 2 países. Já o presidente sírio afirmou que os 2 líderes concentraram o diálogo em formas de reforçar a cooperação económica e trocar conhecimentos especializados. A visita surge após a viagem de Zelensky à Turquia e a vários países do Golfo na semana passada, tendo como pano de fundo a guerra no Irão. A Ucrânia tenta por esta altura selar acordos de segurança, trocando os seus conhecimentos especializados em drones por mísseis de defesa aérea. Os 4 astronautas da missão Artemis II da NASA estão a regressar a casa após terem concluído com sucesso uma passagem pela Lua que os levou a viajar mais longe no espaço do que qualquer outro ser humano. O centro de controle da missão, em Houston, restabeleceu a comunicação com a tripulação após uma perda de contacto prevista de cerca de 40 minutos, enquanto a nave passava pelo lado oculto da Lua. Quando iniciaram o regresso à Terra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou-lhes para os felicitar. We were just at complete peace and just doing our job.
and just trying to do a good job to collect as much science data as we could while we were on the far side of the moon, and we were just giddy in here, like of our lives. He's being a bit humble, but as soon as we went out of comm with Planet Earth, we did have maple cookies. As we just gathered together for about 30 seconds, each one of us had a maple cream cookie, and then right back into the science. But we had to take a moment to honor that time going behind Earth, and it was going behind the moon and out of touch with Earth, and that was a very surreal moment for this crew. Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Cook e Jeremy Hansen passaram horas a enviar observações detalhadas da Lua enquanto a contornavam. A sua missão prepara o terreno para uma alunagem de 2 astronautas perto do Polo Sul da Lua na missão Artemis 4 em 2028. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, chega à Hungria na terça-feira para dar o seu apoio ao primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán na campanha eleitoral. Em fevereiro, Donald Trump mostrou o apoio a Orbán e, através das redes sociais, caracterizou o primeiro-ministro húngaro como um líder forte e poderoso que estaria a trabalhar arduamente para proteger a Hungria e fazer crescer a economia. Orbán tem feito campanha centrada na política externa, destacando as boas relações com Trump e Putin. Uma visita de Donald Trump foi sugerida, mas não se concretizou. Hát meglátjuk, ha arra gondol, hogy jön-e, nem lehet tudni. Tehát az amerikai elnök politikai stratégiájának az fontos része, hiszen az üzletből érkezik, hogy előre senki semmit nem tudhat biztosan, majd amikor ő ezt eldönti. J.D. Vance é o político norte-americano de mais alto nível a visitar a Hungria desde 2006. As eleições na Hungria estão marcadas para 12 de abril. Numa mensagem transmitida pela televisão grega, o primeiro-ministro do país abordou o escândalo da OPCAP, que se refere a denúncias e investigações sobre irregularidades na gestão de subsídios agrícolas no país. Salientou que nem todos os casos têm a mesma gravidade e que nenhum dos seus deputados obteve benefícios financeiros. Με δεδομένο ότι ο δυτικός νομικός πολιτισμός έχει δώσει αγώνες για να κατατεθεί το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζω ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να το υπερασπιστώ. Γι' αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις. O primeiro-ministro grego anunciou também que vai propor uma alteração que estabelece a incompatibilidade entre os cargos de ministro e de deputado, substituindo o ministro no Parlamento pelo candidato seguinte da lista. Num ambiente operacional em que os drones se estão a tornar uma ameaça crítica, a defesa tradicional e dispendiosa já não é suficiente. O sistema antidrones Centauros da empresa estatal Hellenic Aerospace Industry é a resposta da Grécia à atual guerra dos drones. Trata-se de um sistema que não dispara, mas silencia o inimigo antes mesmo de este atacar. A Euronews visitou o local onde este é fabricado. Είναι ένα σύστημα το οποίο είναι το κόστος του σχετικά φτηνό, αν το συγκρίνουμε με τους πανάκριβους πυράβλους που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να μπορεί να ρίξει ένα UAV. Μιλάμε για ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, μια σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου, όπου έχει τη δυνατότητα να μπορεί να λαμβάνει τα ραδιοσύματα ενός UAV, τον έλεγχο ενός UAV, από πολύ μεγάλες αποστάσεις, δίνοντας χρόνο αντίδρασης στους χειριστές του, ούτως ώστε να μπορεί να το καταστέλει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς να καταναλώνει πυρομαχικά. Αυτό είναι το μεγάλο ατού του, δηλαδή το σύστημα καταναλώνει μόνο ηλεκτρική ενέργεια, εν αντιθέσει με τους πυράβλους, τους πανάκριβους πυράβλους, που ξέρετε πολύ καλά ότι ξεκινάνε από $500,000 μέχρι 5 εκατομμύρια, οι πολύ ακριβοί έξυπνοι πύραυλοι. Άρα εδώ μιλάμε εμείς για λίγα cents του ευρώ. O Centauro já foi utilizado em condições operacionais reais, um fator que o distingue de outros sistemas semelhantes ainda em testes. Το σύστημα πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 2024 τον Ιούλιο, όπου η φρεγάτα Ψαρά, επιχειρώντας στην επιχείρηση Ασπίδες στον κόλπο του Άντεν, κατάφερε και κατέρριψε 3 UAV στον Χούθη χρησιμοποιώντας το σύστημα. Συγκεκριμένα, στις 7 Ιουλίου του 2024 κατέρριψε 2, το ένα με το πυροβόλο ήταν και η πρώτη επαφή με το αντιντρόν, το δεύτερο με το αντιντρόν Κένταβρος, και αντίστοιχα στις 14 Ιουλίου
κατέρριψε 2 από 4 UAVs που επιχειρούσαν. O design oferece elevada flexibilidade, podendo ser utilizado em diferentes cenários, oferecendo proteção em terra, mar e veículos militares. A procura por esta tecnologia, tanto por parte de forças armadas gregas como de outros países, é elevada e está a crescer. Ο Κένταυρος ενσαρκώνει τη νέα προσέγγιση που υπάρχει στην αεράμινα, προσφέροντας μια πιο έξυπνη και οικονομικά βιώσιμη λύση, με την Ελλάδα να μπαίνει μπροστά στις εξελίξεις. Παράλληλα, δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Από τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στο Σχηματάρι για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Durante a benção de segunda-feira de Páscoa no Vaticano, o Papa Leão XIV salientou a importância da mensagem pascal de esperança, derivada da ressurreição de Jesus após a crucificação, chegar aos oprimidos. Penso ai popoli tormentati dalla guerra, ai cristiani perseguitati per la loro fede, ai bambini privati dell'istruzione. Annunciare in parole e opere la Pasqua di Cristo significa dare nuova voce alla speranza, altrimenti soffocata tra le mani dei violenti. Mentre facciamo... Leão XIV recordou também o profundo testemunho de fé e amor do seu antecessor, o Papa Francisco, que faleceu no ano passado, na segunda-feira de Páscoa, após uma longa doença.